Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia, bem-vindos ao momento de meditação dessa palavra do dia. Hoje é quinta-feira, dia 27, que também é a memória de Nossa Senhora das Graças. E nós vamos meditar o Evangelho em Lucas 21, 20 ao 28. Então pedimos a Deus hoje, por intercessão da Virgem, Mãe de todas as graças, que nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a viver a palavra de Deus cada dia. Não deixe de dar o seu gostei, um oi, um olá nos comentários, para ajudar a impulsionar o nosso vídeo, a nossa reflexão. Vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. E os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas, daquelas que estiverem amamentando. Naqueles dias, pois, haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. E até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje, nesse trecho do Evangelho, já não fala apenas de perseguições gerais, mas descreve um evento histórico preciso, um significado cósmico, também escatológico. É uma passagem que opera em alguns níveis. Primeiro, o nível histórico, a queda de Jerusalém no ano 70. Depois tem um nível de leitura um pouco mais cósmico, que é o fim dos tempos. E um nível de leitura mais pessoal, porque é o fim dos nossos mundos particulares. De fato, em todos esses mundos, a mensagem é a mesma. Quando tudo desaba, é o momento de erguer a cabeça. Bom, começando, portanto, nesse inicial em que Jesus descreve com uma crueza de estrategista militar a iminente destruição de Jerusalém, a imagem da cidade, entre aspas, cercada de exércitos, pisada pelos infiéis, não é apenas uma profecia, é o lamento de Deus pelo seu povo que o rejeitou. Jerusalém, que deveria ser a cidade da paz, quer dizer, Jerusalém significa de fato, a visão da paz, torna-se o epicentro do caos por ter rejeitado o príncipe da paz, o que é uma enorme tragédia, mas é o que acontece na história. Aqui Jesus não prega o heroísmo, mas ele fala da fuga, Da fuga. Às vezes a sabedoria espiritual não é ficar e lutar, mas é sair e confiar. A gente sabe que é o reconhecimento de que há um juízo de Deus em andamento na história, há uma vingança, entre aspas, um termo forte que significa restauração da justiça divina. Existe uma vingança, entre aspas, contra a infidelidade, e essa vingança de Deus vai andando. Claro, é o fim doloroso de um ciclo, mas é o colapso de uma estrutura religiosa que se tornou oca, vazia, sem sentido. Para nós é um alerta, porque quais são as nossas Jerusaléns, entre aspas? Quais são as estruturas, certezas e templos nos quais depositamos uma confiança que só deveria ser depositada em Deus? Então eles também podem desmoronar. Um dia a nossa Jerusalém vai desmoronar também. Depois, o segundo aspecto que Jesus descreve, essa angústia das nações, então ele amplia a lente aqui do telescópio profético, quer dizer, do evento local, histórico, a queda de Jerusalém, ele passa para o cenário universal. Os sinais não estão apenas na terra, mas no sol, na lua, nas estrelas, enfim, a própria criação parece tremer. A reação humana, claro, é o pavor, o desmaio, enfim, só de pensar no que vai acontecer no mundo, as pessoas ficam apavoradas. Essa é a imagem perfeita da ansiedade moderna. Nossa época é marcada por um pavor do barulho do mar e das ondas, uma angústia difusa, um medo do futuro, um sentimento de que as forças que regem o mundo, quer dizer, economia, política, natureza, estão fugindo ao nosso controle. É o desespero de quem não tem um ponto de referência fixo quando todo o horizonte está em movimento. Depois, o terceiro aspecto, quando Jesus, lá no versículo 27 e 28, fala que é hora de erguer a cabeça. Bom, é precisamente aqui no ápice do caos, quando a natureza, a história entra em convulsão, que Jesus localiza a maior esperança, abre aspas. E eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quer dizer, aqui nós temos a virada radical. Enquanto os homens se curvam pelo medo, os discípulos são convidados a fazer um movimento oposto, quer dizer, levantai a cabeça. Erguer a cabeça é o gesto do prisioneiro, que vê abrirem-se as portas da sua cela.
Erguer a cabeça é o gesto do náufrago, que avista o navio salvador no horizonte. Erguer a cabeça é o gesto de quem, no meio ao colapso de tudo que é transitório, fixa o olhar no que é eterno. A instrução de Jesus, abre aspas, quando essas coisas começarem a acontecer, entre aspas, ou seja, não quando a poeira baixar e a paz voltar, não. Mas não depois da tribulação, mas no meio da tribulação, dentro da tribulação, quando essas coisas começarem a acontecer, a visão do Filho do Homem na nuvem não é um prêmio pelo fim ter passado. É a certeza que nos sustenta enquanto o fim acontece. A conclusão para a nossa vida é muito simples, pois o que Jesus nos oferece não é um seguro contra as tempestades da vida e da história. Pelo contrário, ele nos garante que passaremos por elas, mas ele transforma o significado da tempestade. Para o mundo, o colapso é o fim. Para os discípulos, é o sinal de que a vossa libertação está próxima, entre aspas. Porque a palavra grega libertação, apolitrosis, que significa redenção plena, resgate final. É o que ela significa, a libertação definitiva do pecado, do sofrimento e da morte, no sentido último. Portanto, esse evangelho é um convite à coragem, à esperança, porque, de fato, podemos fazer as seguintes ponderações. Nossa Jerusalém pessoal, que é uma imagem para nós, nossos planos, nossa saúde, nossos relacionamentos estiverem em ruínas, ou então quando o cosmos da nossa vida, nossas certezas, nossa paz interior for abalado, ou então quando o mar e as ondas, entre aspas, do caos mundial encherem a nossa vida de angústia, enfim, devemos nos lembrar, não nos curvar sob o peso do pavor e não ficar olhando para as ruínas, mas levantar a cabeça, porque aquilo que nós estamos vendo não é apenas o fim, mas é sobretudo a aproximação do Rei Jesus. A destruição do velho mundo, o anúncio da manifestação do novo mundo é a nossa libertação. Claro, a libertação está mais próxima do que nunca, porque Cristo nunca abandonou esse mundo, nunca deixou esse mundo. Pensemos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.